Graça e a paz, queridos irmãos da Igreja Evangélica Nippon Avivamento aí em Toyota. Aqui é o pastor Homero Aziz. Eu e a minha esposa, a missionária Débora, e os nossos filhos, nós trabalhamos no Oriente Médio há quase 10 anos, servindo o Senhor entre muçulmanos e também servindo refugiados. Nós chegamos à Jordânia ali em 2014 e demos início por meio da parceria que nós tivemos com muitas igrejas e organizações missionárias ao longo desses anos. É um trabalho que gerou a plantação de igrejas, inclusive em outros cantos do Oriente Médio. E eu estou aqui para contar um pouquinho dessa história para vocês e compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito no Oriente Médio e trazer a saudação em nome da minha igreja na Jordânia, em nome da nossa igreja no Iraque que nós plantamos e também da nossa igreja na Turquia. Nós aqui no Oriente Médio enviamos as nossas saudações e a nossa gratidão por suas orações e carinho e por se envolverem conosco a partir desse momento em que vocês têm ouvido agora essa ministração. Fica um abraço especial para o pastor Tori e também para o missionário Elivelton Reis, que tem sido uma ponte com os irmãos e já tem orado por nós e se envolvido com a nossa causa. Aliás, se vocês quiserem se envolver com o nosso ministério, vocês podem encontrar informações sobre a família Aziz nas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, no YouTube, e você pode encontrar pregações minhas em vários lugares do Brasil e do mundo, e também testemunhos e vídeos dos nossos projetos no campo em todas as nossas redes sociais. Basta você buscar por Família Aziz, e 2 As e 2 Es. E se você quiser se envolver mais diretamente com a nossa família, com contribuição, ou quem sabe recebendo os nossos boletins de oração, converse aí com o missionário Elivelton, peça para ele os dados e ele vai colocar você em contato com a gente diretamente no Oriente Médio. E antes de eu começar a contar as histórias para vocês, eu não posso deixar de mencionar um texto bíblico. Como pastor e apaixonado pelas escrituras e vivenciando a nossa realidade no Oriente Médio, eu não posso deixar de fazer isso. Em muitos lugares do mundo, eu quero dizer para os irmãos que a gente nem sempre tem a oportunidade de tamanha liberdade igual é aí no Brasil, para ter acesso às escrituras, à palavra de Deus, assim como nós temos tão abertamente. Nesses últimos quase 20 anos de ministério entre cristãos perseguidos ao redor do mundo, eu pude passar por mais de 40 países, entre Colômbia e Coreia do Norte. Eu visitei cada um dos contextos em que os nossos irmãos sofrem e nos últimos 10 anos tenho servido essa igreja sofredora no mundo árabe. Então, queridos, a palavra nos ensina lá em Mateus 16:18, você deve se lembrar desse texto: e digo-te ainda que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Logo de cara a gente aprende ali que Jesus está edificando uma igreja. Ele diz que iria fazer isso e é exatamente isso que o Senhor tem realizado. Ele tem feito isso também entre muçulmanos no Oriente Médio e para a glória de Deus, nesses quase 10 anos ali servindo na região, eu já pude batizar mais de 350 pessoas, das quais mais de 100 delas são muçulmanos que se converteram. Muitos são cristãos nominais que vieram de contextos de igreja ortodoxa, católica, sírios, armenos, coptas, entre muitos grupos, mas ali mais de 100 deles, de várias nacionalidades, seja do Iraque, da Síria, seja da Jordânia, da Turquia, seja ali da Palestina, do Egito. A gente pôde participar desse movimento que o Espírito Santo tem realizado no mundo árabe, levando muçulmanos a Cristo. Muitos tiveram sonhos e visões com Jesus e vieram parar ali até a gente, chegaram até nós de alguma forma e a gente pôde pregar o evangelho para eles e eles se converteram. Vou contar a história de aí talvez um dos meus discípulos, um dos primeiros deles, que foi um jovem iraquiano que ele era um muçulmano xiita, dirigia ali um caminhão para o exército americano durante a guerra e num dado momento recebeu um presente de um cristão católico, uma cruz com Jesus na cruz. Ele ficou curioso, guardou aquilo e aquele católico disse para ele que sempre que ele se sentisse ameaçado durante a guerra, que ele pedisse para que Jesus o guardasse. Ele passou por muitas dificuldades e sempre de alguma forma sobrevivia a várias ameaças que teve, seja de atentados e de bombas, até que um dia ele estava dirigindo um caminhão
caminhão e passou por cima de uma bomba que explodiu e ele quase morreu. Mas era para ele ter morrido. O corpo dele foi lançado para fora do caminhão e quando ele se viu ali, naquele momento de quase morte, com a perna totalmente destruída por causa da explosão, ele entendeu que só poderia ter sobrevivido por causa de Jesus. Foi levado às pressas para o hospital e os médicos iam fazer uma amputação em sua perna. E ele pediu para que Jesus, de alguma forma, o salvasse daquela situação. Ele foi levado para um outro hospital e os médicos naquele novo hospital acabaram por não fazer a amputação. E ele então entendeu que foi Jesus que estava guardando a sua vida mais uma vez. Ele então pediu para que Deus, se ele existisse, se Jesus fosse real, se revelasse para ele e ajudasse ele a voltar a andar e as suas pernas seriam para ele. Ele então passa meses e muitas cirurgias e dor de fisioterapia e todo um processo até que por um milagre ele volta a andar. Entrega a sua vida sozinho para Jesus, mas não conhecia nenhum cristão. Até que sua família então o passa a perseguir quando descobre sua conversão. Ele tem que fugir e acaba chegando na Jordânia. Ali eu o conheci. E nós o discipulamos, ele foi batizado no Rio Jordão. Eu tive o privilégio de batizá-lo no Rio Jordão e ele se tornou um dos meus principais discípulos que por anos serviu no ministério comigo, até que Deus abriu uma porta, ele migrou para os Estados Unidos e passou a servir o Senhor naquele país. E por onde ele anda agora, onde ele usa suas pernas, ele fala de Jesus por onde ele passa. Deus tem feito isso, ele está edificando a sua igreja. São tantas histórias que eu poderia assim contar. Mas a palavra diz o seguinte: digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, as portas do inferno tentarão prevalecer contra a igreja. Então tem aí uma segunda lição. Nós vivemos um combate, uma batalha, uma guerra espiritual. E nesse contexto, nessa situação, eu e você temos que estar despertos. A igreja que Jesus está edificando está em guerra. Revista-se da sua armadura, porque não importa se você está no Brasil ou no Oriente Médio, igual a nossa família, por onde nós passamos, haverá embate, haverá luta, e Deus te chama para essa batalha, irmão, para ser um obreiro um verdadeiro guerreiro, um soldado nessa luta, revestido da sua armadura, mas com a espada na mão, pronto para a batalha, para pregar o evangelho, levar a mensagem de salvação àqueles que estão presos, injustiçados e enfermos, e seja no Brasil ou seja em outro lugar, quando nós fazemos a vontade de Deus, vem o sofrimento. Então as portas do inferno vão sempre tentar impedir o avanço da igreja. E é assim, eu já fui levado para interrogatório pela polícia secreta em inúmeros lugares e ocasiões, eu já sofri situações de ver bombas explodindo na minha frente e também de estar aí numa situação de tiroteio no meio da guerra na Síria. Assiste os vídeos nas redes sociais, você vai encontrar imagens de tudo isso e vai ver mais histórias e experiências de estar próximo a terroristas do Estado Islâmico, como eu estive em 2015, no fronte de batalha na guerra do Iraque, mas vendo, apesar das lutas e das perseguições, a igreja do Senhor Jesus prevalecer, porque essa é a última lição. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, queridos, por onde há essa batalha para o evangelho avançar, especialmente, posso dizer, na nossa região do Oriente Médio, Deus tem prevalecido e a igreja tem vencido. Eu falei aí de muitas e muitas conversões, mas nós temos uma série de projetos que nós servimos milhares e milhares de pessoas. E nós contamos com você. A gente tem um centro de mulheres, a gente tem um centro para crianças, a gente tem um trabalho muito especial, uma casa refúgio para acolher cristãos perseguidos. A gente faz ajuda humanitária para milhares de pessoas, plantamos uma igreja no Iraque, plantamos uma igreja na Turquia, e tudo isso só pode acontecer porque o Senhor tem prevalecido. E ao mesmo tempo, ele quer usar a igreja para participar dessa missão que é dele. A missão é de Deus, mas nós somos chamados a participar dela. E eu agora quero te chamar para participar também conosco no Oriente Médio, em tudo que o Senhor Jesus está fazendo nessa região. A gente conta com você, então, por favor, se envolva com o desafio que o missionário Elivelton vai fazer para você nesse momento. Participe com as suas contribuições, participe com as suas orações, e se quiser, vem até nos visitar. A gente tem uma casa de hóspedes, já recebemos milhares de brasileiros, e você pode ser o próximo a servir conosco no Oriente Médio. Vem participar do que Deus está fazendo por meio da família Aziz. Acesse as nossas redes sociais e a gente conta com você. Se envolva com o que o missionário Elivelton vai fazer e que Deus abençoe
abençoe vocês aí, irmãos em Toyota, abençoe o pastor Tori. Olha, nós aqui no Oriente Médio oramos e abençoamos vocês da Igreja Evangélica Nippon aí Avivamento. Muito obrigado por caminharem conosco, que Deus abençoe suas vidas.